Simon Cowell nasceu em 1959, em Londres, em um ambiente que, embora estável do ponto de vista material, carregava uma certa frieza emocional. Seu pai trabalhava na indústria musical e era conhecido por uma postura rigorosa, focada em disciplina e resultados. A mãe, mais presente no cotidiano, também mantinha uma forma de afeto discreta, sem grandes demonstrações emocionais. Esse equilíbrio silencioso acabou moldando uma infância em que o reconhecimento raramente vinha em forma de palavras ou gestos de aprovação. Desde cedo, Simon aprendeu que precisava se destacar por conta própria, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Na escola, ele não era o tipo de aluno que chamava a atenção positiva. Muitas vezes, se sentia deslocado, como se não se encaixasse nas expectativas tradicionais do ambiente educacional. Essa sensação de não pertencimento não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, ela se transformou em uma força interna ambígua, ao mesmo tempo desconfortável e motivadora. Em vez de buscar aprovação imediata, ele desenvolveu uma postura mais observadora, quase defensiva, que mais tarde se tornaria parte essencial de sua personalidade profissional. O menino que cresceu em silêncio emocional acabaria, anos depois, se tornando uma das vozes mais influentes e mais temidas do entretenimento mundial. Os primeiros passos no mercado musical e a vida nos bastidores. Ao entrar no mercado de trabalho, Simon Cowell começou em funções simples dentro de uma gravadora, lidando com tarefas administrativas e rotinas pouco glamorosas. Enquanto artistas e produtores ocupavam os holofotes, ele permanecia nos bastidores, observando tudo com atenção quase analítica. Esse período, apesar de pouco brilhante, foi fundamental para sua formação profissional. Ele teve contato direto com a engrenagem da indústria musical e percebeu que o sucesso artístico não dependia apenas de talento, mas também de estratégia, imagem e decisões comerciais. A princípio, a posição parecia limitada, mas Simon transformou essa invisibilidade em aprendizado. Ele analisava contratos, acompanhava lançamentos e observava como alguns artistas eram promovidos enquanto outros desapareciam rapidamente. Essa experiência silenciosa construiu uma base sólida de conhecimento prático. Sem perceber, ele estava aprendendo as regras não escritas do entretenimento. Ao invés de se frustrar com a falta de destaque, ele passou a usar aquele ambiente como uma espécie de escola informal. Esse olhar atento para os bastidores seria, mais tarde, uma das chaves de sua ascensão no mercado global da música e da televisão. Fracassos iniciais e a formação de uma visão mais pragmática. A tentativa de seguir carreira como empresário musical trouxe a Simon Cowell seus primeiros grandes desafios. Em um momento de ambição, ele decidiu investir em projetos próprios, acreditando que poderia descobrir e lançar novos talentos. No entanto, a realidade do mercado se mostrou mais instável do que o esperado. Mudanças na indústria, decisões equivocadas e dificuldades financeiras acabaram levando seus primeiros empreendimentos ao fracasso. Esse período foi marcado por incertezas e pela necessidade de recomeçar praticamente do zero. Em vez de abandonar o setor, Simon passou a enxergar o fracasso como parte do processo. Ele começou a desenvolver uma visão mais direta e menos romantizada do entretenimento, entendendo que talento por si só não garantia sucesso. O público, as tendências e a forma de apresentação eram fatores igualmente decisivos. Essa mudança de perspectiva foi essencial para sua evolução. Ao invés de idealizar a indústria, ele passou a analisá-la de forma fria e estratégica. Esse olhar mais pragmático
não apenas o ajudou a sobreviver profissionalmente, como também definiu o estilo que mais tarde o tornaria famoso na televisão. A virada na televisão e o nascimento de um estilo direto. O início dos anos 2000 marcou uma virada decisiva na carreira de Simon Cowell. Convidado para atuar como jurado em programas de talentos, ele rapidamente se destacou por uma abordagem incomum. Em um cenário onde críticas eram frequentemente suavizadas, Simon optava por opiniões diretas, objetivas e muitas vezes duras. Essa franqueza gerou reações imediatas. Enquanto alguns o consideravam excessivamente rigoroso, outros viam nele uma figura autêntica em meio a um formato que parecia cada vez mais previsível. O público, no entanto, reagiu fortemente à sua presença, e sua popularidade cresceu rapidamente. Programas como competições musicais se transformaram em fenômenos globais, e Simon passou a ser uma das peças centrais desse novo modelo de entretenimento televisivo. Sua forma de avaliar os participantes, focada em potencial real e impacto comercial, ajudou a redefinir o gênero. Mais do que um jurado, ele se tornou uma marca dentro da televisão. Sua influência se expandiu para além das telas, moldando carreiras e criando um novo padrão de competição musical que se espalhou por diversos países. Fama global e o peso da exposição pública constante. Com o crescimento da fama, Simon Cowell passou a viver sob um nível intenso de exposição pública. Cada opinião emitida nos programas de televisão era analisada, discutida e muitas vezes criticada por diferentes públicos ao redor do mundo. Ele se tornou uma figura polarizadora, admirada por sua sinceridade e, ao mesmo tempo, contestada por sua postura firme. Esse cenário trouxe não apenas sucesso, mas também uma pressão constante. A rotina de gravações, viagens e compromissos empresariais deixou pouco espaço para descanso ou privacidade. Aos poucos, o ritmo acelerado começou a afetar sua vida pessoal. Mesmo cercado por equipes, contratos e projetos de grande escala, Simon passou a lidar com momentos de isolamento emocional. O contraste entre a imagem pública de autoridade e a vida privada mais silenciosa tornou-se evidente. Enquanto ajudava a construir sonhos de outros artistas, ele também enfrentava seus próprios desafios internos. A fama, embora poderosa, trouxe consigo um peso que não podia ser ignorado: perdas pessoais e a redescoberta das prioridades de vida. Ao longo dos anos, Simon Cowell enfrentou perdas significativas em sua vida familiar, incluindo a morte de seus pais. Esses momentos trouxeram uma mudança profunda em sua forma de pensar. A rotina acelerada e o foco constante na carreira começaram a ser questionados por ele mesmo. A ausência dos pais fez com que refletisse sobre o tempo, os vínculos familiares e as prioridades que havia estabelecido ao longo da vida. Essas experiências não interromperam sua carreira, mas adicionaram uma camada de introspecção à sua trajetória. Ele passou a perceber que o sucesso profissional, por mais expressivo que fosse, não preenchia todos os aspectos da existência. Essa fase marcou o início de uma transição emocional importante. Simon começou a olhar para sua vida com mais equilíbrio, reconhecendo o valor das relações pessoais e da presença em momentos que antes poderiam passar despercebidos. Essa mudança não foi imediata, mas gradual, construída a partir de experiências profundas e silenciosas. A paternidade e a transformação de uma visão de mundo. A chegada de seu filho representou uma das transformações mais significativas na vida de Simon Cowell.
A paternidade trouxe uma nova forma de enxergar o tempo, o trabalho e as relações humanas. Antes centrado quase exclusivamente em projetos profissionais, ele passou a valorizar mais o cotidiano e os momentos simples ao lado da família. Essa mudança não significou o abandono da carreira, mas uma reorganização de prioridades. Simon começou a buscar um equilíbrio maior entre vida pessoal e profissional, algo que antes não fazia parte de sua rotina. A experiência de ser pai trouxe também uma sensibilidade diferente, mais voltada para o presente e menos focada apenas em resultados futuros. Essa nova fase mostrou um lado mais leve de sua personalidade, contrastando com a imagem rígida construída na televisão. A paternidade, nesse sentido, não apenas ampliou sua visão de mundo, mas também ajudou a redefinir o que significava sucesso em sua própria vida. Saúde, acidentes e a reavaliação da fragilidade humana. Em anos mais recentes, Simon Cowell enfrentou episódios de saúde e acidentes que o levaram a desacelerar significativamente. Essas experiências trouxeram uma consciência mais clara sobre os limites do corpo e a importância do cuidado pessoal. O processo de recuperação exigiu mudanças de hábitos e uma nova relação com o ritmo de trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, ele precisou abrir espaço para a vulnerabilidade. Essas situações reforçaram uma lição importante. Mesmo alguém com grande controle sobre a carreira e a indústria, não está imune às incertezas da vida. A partir desse momento, Simon passou a adotar um estilo de vida mais equilibrado, priorizando bem-estar e saúde acima de pressões profissionais constantes. Essa fase marcou uma mudança prática e emocional, aproximando-o de uma visão mais realista sobre o próprio corpo e o valor do tempo, um legado em evolução e uma nova perspectiva sobre o sucesso. Hoje, Simon Cowell continua sendo uma figura central no entretenimento global, mas sua postura evoluiu ao longo dos anos. A rigidez que o tornou famoso deu lugar a uma visão mais reflexiva e equilibrada. Em vez de enxergar sua carreira apenas pelo impacto comercial, ele passou a considerar também o impacto humano de suas decisões. Sua trajetória revela uma combinação de sucesso, desafios, perdas e transformações. Mais do que um empresário ou jurado, ele se tornou um exemplo de adaptação em um setor altamente competitivo. Sua história mostra que a fama não elimina as dificuldades da vida, mas pode coexistir com processos profundos de aprendizado e mudança. No fim, o legado de Simon Cowell não está apenas nos programas que ajudou a criar, mas na forma como sua própria vida reflete a complexidade entre poder, vulnerabilidade e reinvenção constante.